Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, no Senhor Jesus. Eu desejo realmente no início dessa semana que a bênção, que a paz do Senhor estejam com você, meu querido, minha querida no Senhor. Que essa semana seja uma semana de muita bênção, de muita prosperidade, de muita conquista. Última semana do mês de novembro, já estamos aí às portas do mês de dezembro, já estamos no final do ano. 2015 realmente para muitas pessoas não foi um ano tão bom assim, um ano difícil, um ano de muitas perdas, um ano de muita tribulação, mas graças a Deus até aqui nos sustentou o Senhor e Ele vai continuar nos sustentando e em 2016 com certeza teremos a nossa bênção, o nosso milagre, o meu e o seu milagre em nome de Jesus de Nazaré. Então não desista não desista, a peleja é do Senhor, tá bom? Está escrito no segundo livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 15. A Bíblia diz que o rei Josafá, rei de Judá, estava indo para um vale que se chamava Vale de Beracá, Vale da Bênção, que se chama Vale da Bênção, Vale de Beracá. Beracá em hebraico significa bênção. Então, Vale de Beracá é o Vale da Bênção. Por que esse nome Vale da Bênção? Porque ali o Senhor Deus deu vitória a Josafá. A Bíblia diz que os moabitas e os amonitas dos povos se uniram para lutar, guerrear contra o povo de Judá. E o rei Josafá estava indo. No capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, fala muito bem, de uma maneira muito assim, muito detalhada, né? Essa passagem bíblica, essa história bíblica. Então o rei Josafá, rei de Judá, estava indo com o seu exército, um exército pequeno, um exército menor. E ele estava indo para este vale, porque no vale seria o local do grande confronto, da grande batalha entre os filhos de Judá, os filhos de Israel, e os amonitas e os moabitas. Mas os moabitas e os amonitas formavam um exército mas muito superior ao exército de Josafá. Mas Josafá estava indo, mesmo sabendo que ele iria para uma guerra que tinha todas as condições de ser uma guerra vitoriosa para os inimigos, não para ele. Mas a Bíblia diz, olha, em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. A Bíblia diz que um homem chamado Jaaziel, no meio da grande multidão, o Espírito do Senhor tocou em Jaaziel. É interessante isso. Isso está no versículo 14, o versículo anterior. Olha, então, no meio dessa grande multidão, ou seja, o exército de Judá, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaaziel, filho de Zacarias. Então, Jaaziel estava no meio do povo de Judá e o Espírito Santo do Senhor tocou nele, escolheu a ele. Isso é muito interessante, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus, ele realmente toca em irmãos no meio da congregação, no meio da igreja. E o irmão recebe o dom da profecia, o dom do aconselhamento, o dom da pregação, o dom da oração. Jaaziel, diz a palavra de Deus, ele foi tomado pelo Espírito do Senhor. E olha o que ele falou para Josafá. Isso está no versículo 15. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Eis o que vos diz o Senhor, não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa grande multidão. Qual grande multidão? O exército dos moabitas e os amonitas. Imensa, essa multidão imensa. Pois a guerra, a peleja, não compete a vós, mas é de Deus. A peleja é de Deus, a guerra é de Deus. Vamos iniciar essa semana com essa certeza, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Vamos juntos à conquista, à vitória, uma semana de bênção. Parece que tudo está ao contrário, tudo está vindo contra. A peleja não é nossa, a peleja é de Deus. A guerra não é nossa,
A guerra não é minha, a guerra é de Deus. A peleja não é minha, a peleja é de Deus. Josafá foi e a vitória aconteceu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a peleja é do Senhor. A peleja é do Senhor. Lembrando que hoje, segunda-feira e também sexta-feira, nós da Associação Jesus Leão de Judá temos no Clube Nacional em Jundiaí, no bairro da Vila Arens, 19 horas, a grande Eucaristia de Cura e Libertação, que é transmitida ao vivo pela Web TV Leão de Judá, www.webtvleaodejudá.com.br. Vamos juntos? Vamos para a peleja, vamos para a guerra, mas vamos para conquistar, vamos para a vitória, porque a vitória é minha, a vitória é sua, em nome de Jesus, porque a peleja é de Deus. A vitória é minha, a vitória é sua, porque Deus conquista a vitória para mim e para você. E esta semana, a peleja é de Deus, a guerra é de Deus, a batalha é de Deus, mas a vitória é minha e é sua, em nome de Jesus. Amém? Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, vamos para o Evangelho do dia, vamos lá? Lembrando que hoje nós temos a nossa Eucaristia de cura e libertação, a nossa missa de cura e libertação no Clube Nacional em Jundiaí. Toda segunda e toda sexta-feira, às 7 horas da noite, no Clube Nacional, eu, Padre Wilson, celebro, presido a Santa Eucaristia de cura e libertação, onde milagres e prodígios acontecem em nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus que fez milagre ontem na Galileia, na Judéia, na Samaria, é o mesmo Jesus que nós invocamos, cremos e esperamos nele hoje também, porque ele é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Ele fez milagre ontem, ele faz milagre hoje, ele faz milagre amanhã também. Então, cura e libertação no Clube Nacional, às 7 horas da noite. Vá participar. Você que é católico, evangélico, espírita, budista, você que não tem religião, você que não segue nada, não segue doutrina nenhuma, não importa. As portas da Associação Leão de Judá estão abertas absolutamente para todos. Vamos agora para o Evangelho, São Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 4. Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 4. Levantando os olhos, Jesus viu os ricos que depositavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha depositar 2 pequeninas moedas e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobrava. Esta pobre viúva, porém, deu da sua pobreza tudo o que lhe restava para o sustento. Palavra da salvação. Irmãos, esta é uma das passagens mais belas da Escritura. Esse mesmo texto está em Marcos capítulo 12, a história da viúva. Jesus está em Jerusalém. Em Jerusalém, vocês sabem, havia o grande templo de Jerusalém. No tempo de Jesus, era o segundo templo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão. Ele era mais modesto, ele era menor, não era tão ricamente ornamentado. Muito belo também, não resta dúvida. Mas o segundo templo era bem maior, era mais ornamentado, era mais luxuoso do que o primeiro templo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão. Salomão viveu ali por volta do ano 1000 a.C. E ele, filho de Davi, Salomão, construiu o templo de Deus. No ano 587 a.C., os babilônios invadiram o país de Israel, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, levando cativos os hebreus, levando também a mobília, levando os móveis do templo para a Babilônia. Esse cativeiro da Babilônia durou 40 anos. Depois, eles voltaram para Israel, reconstruíram o templo e o rei chamado Herodes Magno, ele embelezou o templo, ornamentou o templo. Então, esse é o segundo templo. Jesus estava nesse templo muito belo, né? Esse grande templo que havia ali no Monte Sião, exatamente ali no Monte Sião, em Jerusalém. E diz a palavra de Deus que Jesus observava uma pobre viúva. Ninguém olhava para aquela viúva. Todos olhavam para aquele homem rico. Curiosidade. Seria mais ou menos assim, na hora de uma celebração cristã, uma Eucaristia, um culto, enfim, no momento que nós estamos reunidos para adorar a Deus, na hora da oferta. Imaginem que entre, por exemplo, a presidente da República.
na hora da oferta, e ela pegue lá sua carteira, muitas pessoas vão ficar olhando, observando, nossa, quanto será que ela vai dar? Porque ela pode dar uma grande oferta para a igreja. Assim aconteceu também. Todos olhavam no tempo de Jesus, todos olhavam para aquele rico. E o rico, realmente, ele gostava de demonstrar que ele ia fazer uma grande oferta. Mas aquela pobre viúva, ninguém olhava para ela. O que iria despertar a curiosidade e a atenção das pessoas numa pobre viúva? Se ela era pobre viúva, a roupa com certeza era maltrapilha. Ela tirou 2 moedinhas, no valor de um quadrante. Nós não temos como comparar com a nossa moeda, mas seria 2 moedas insignificantes. Era tudo que ela tinha, irmãos. Para nós, é um nada, um dinheiro sem valor. Mas era tudo que aquela mulher tinha. E foi aquele tudo dela que ela ofertou a Deus. Jesus estava observando. Irmão, irmã, quando eu consagro meu dízimo, Jesus está olhando. Quando eu faço a minha oferta, Jesus está olhando. Jesus está observando. Nós não devemos nos preocupar com os outros. Não interessa aos outros quanto nós consagramos de dízimo e quanto nós ofertamos a Deus. Não importa aos outros. Não importa a mim. Importa a Deus. E somente Deus, que vê o que está oculto, recompensará aquela pessoa. Eu fico imaginando, depois da atitude daquela viúva, atitude extrema de fé e de confiança. Isso é atitude de confiança, irmãos, na providência de Deus. Deus, Ele não deixa faltar na vida do seu servo, da sua serva fiel. Ele não deixa faltar o sustento e Ele dá além do que a pessoa oferta para Ele. Isso está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Deus abre os reservatórios do céu, além do que eu preciso, além do que eu peço. Seja fiel a Deus. Oferte a Deus sempre o melhor e o seu tudo. Lembrando que Ele nos ofertou na cruz o seu melhor, o seu Filho Jesus, pela nossa salvação. Jesus, o leão da tribo de Judá. Meu amado, minha amada, um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.